Ok, então está gravando. Quer dizer, não sei se está gravando, não. Deve estar gravando. Acho que está gravando sim. Tá? Uhum. Então tá bom. Ok. Então, na semana passada, nós paramos no item 170 do Livro dos Médiuns, né? Que estamos lendo, estudando sobre as os diferentes tipos de mediunidade, né? E que é o capítulo chamado, no Livro dos Médiuns, que chama Dos Médiuns, ou seja, os tipos de médiuns, né? E é ligado ao livro Seara dos Médiuns, né? Esse nosso tópico, em que no capítulo 48, chamado Faculdades Mediúnicas, o Emmanuel primeiro traz um conjunto de informações, né, que, na verdade, é tirada da carta de Paulo aos Coríntios, né, em que ele fala da diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. É muito interessante a gente ver que Paulo de Tarso, né, já falava com todas as letras sobre a mediunidade, os diferentes dons mediúnicos, né? Na verdade, ele não usava a palavra mediunidade porque o, esse, essa palavra, né, foi cunhada ali no século XIX por Allan Kardec, quando ele fala sobre médiums, né, em que antigamente se falava profetas e outros nomes semelhantes, né? E o Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele chamava de diversidade de dons espirituais, e ele dizia que há diversidade de mistérios, mas é o mesmo Senhor, né, que a todos administra. Ou seja, logicamente, ele está falando aqui dos médiums, né, que traziam novas informações e tinham dom de cura, muitas outras atividades, né, que eram feitas. E o Kardec e o Paulo falava sobre isso. Então, dado que ele cita, o Emmanuel cita o item 159 do Livro dos Médiuns, nós então voltamos, né, a estudar o Livro dos Médiuns no seu capítulo 14. E aí nós já fomos até o item 169, né, em que o Kardec vai contando, né, algumas, desculpem, experiências que ele teve junto com um médium, né, que era um médium de, visão, né? Ele tinha visão. Esqueci. É o vidente. Mil perdões. Muito bem. Aí, então, nós paramos no item 170. Alguém tem alguma coisa a mais para falar sobre esse assunto, do item 169? Porque se não tiver, eu vou, então,
pedir para a Elisete começar a ler a partir do item 170 para nós. Então vamos, Elisete, por favor. Item 170. Eis outro fator que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, sem que estes o percebam. Assistíamos, como naquela noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Conversando com um espírito espectador, disse-nos ele: está vendo aquelas duas senhoras que estão sozinhas naquele camarote de primeira classe? Pois bem, posso fazer que deixem o salão. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão e falar às duas. De repente, as damas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois se foram e não mais voltaram. O espírito então nos fez um gesto cômico para mostrar que cumprira a palavra. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe maiores explicações. É assim que muitas vezes testemunhamos o papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamento, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e se regozijando com as suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram ouvidos. Muito bem. É interessante notar, né, a informação que o Kardec está trazendo aqui para nós, né? Então, ele conta um fato, né, que o espírito é visto, informa ao médium, né, que ele sabe que o médium o está vendo, fala assim, está vendo aquelas mulheres lá? Eu vou lá e vou falar com elas e elas vão sair do espetáculo. Ora, o espírito em si, né, não pode agir sobre os humanos, ou seja, pelo menos com a voz deles, com o tato e assim por diante, porque eles geralmente não são vistos, a não ser que uma das duas damas que estavam no camarote de primeira classe, né, fossem médiuns videntes, ou mesmo sem o saberem, certo? Então, é muito importante a gente perceber isso. Ou seja, mesmo o espírito muito forte, ele não tem poder de nos derrubar, a não ser que haja ao redor, seja o próprio médium fornecendo ectoplasma para ele poder agir com um meio físico conhecido, que é o empurrão nosso, para essas coisas acontecerem. Geralmente, certo? Eles não podem. E por isso que a gente sempre deixa a ressalva. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Eu me lembro, a Sônia chegou em casa, nós estávamos morando em Londres, e a dona Helga, mãe da Sônia, tinha ido nos visitar, tinha ido para ficar conosco um tempo lá na Inglaterra. E um dia a dona Helga chegou machucada. Ela tinha levado um tombo na rua. Na verdade, ela teve a nítida sensação de ser levantada no ar e jogada para frente, né? E a Sônia também falou assim, não tinha absolutamente nenhum motivo para minha mãe cair do jeito que ela caiu. Isso aconteceu também, né, com a minha irmã.
quando ela estava indo num velório, ela estava caminhando sem nenhuma dificuldade, aí tinha uma cerquinha assim de 20 centímetros, ela levantou o pé, pôs o pé para frente, mas o segundo pé, ela viu o pé dela ser levantado assim, tchum, e ela caiu de cara no chão. Então, os espíritos podem fazer esse tipo de ação sobre nós? Podem, desde que haja no entorno, né, material fluídico suficiente para ele manipular, que são as ações físicas. Então, nós não sabemos como que o espírito agiu sobre as duas mulheres, mas ele pode ter trazido, dado que elas estavam prestando atenção num espetáculo teatral, né, dependendo daquilo que estava ali, a mente delas estava presa nessas coisas. E ele pode ter induzido uma e a outra, certo? A falar uma para a outra alguma coisa, elas captaram a coisa e viram que alguma coisa não estava boa ali e saíram, né? E aí o Kardec, então, diz que ele teve muitas oportunidades de ver espíritos os mais diversos, ver não, o médium vidente, não há informação de que o Kardec era vidente, mas ele tinha um médium, diversos médiums videntes, né, que viam as ações dos espíritos sobre todo mundo. E aí vem a pergunta: por que que as ações dos espíritos, principalmente as ações ruins, aconteciam, eram atendidas? E por que que poucos espíritos bons que tentavam lutar contra a influência desses espíritos zombeteiros, espíritos que queriam trazer dor e sofrimento, né? Por que que esses daí conseguem? Qual o motivo deles conseguirem, né? E a razão é simples. Na grande maioria das vezes, a humanidade terrestre atual, ela está quase sempre, né, presa das atividades diárias, né, que dizem respeito à vida material. E elas não conseguem abrir a sua mente para perceber que existem bons espíritos que podem aconselhar e auxiliar, né, nos momentos difíceis. E também nos momentos de alegria, tanto quanto nos momentos de tristeza, e eles podem nos consolar e assim por diante. Mas nós geralmente nos prendemos ao nosso sofrimento, às nossas coisas. E aí os espíritos, então, conseguem atuar mais facilmente sobre nós. É difícil a gente abrir, né, para que os bons espíritos nos intuam e nos auxiliem. Nós geralmente ficamos presos, né, por hábito, inclusive. É um hábito mesmo, né, às coisas da vida material. A gente nunca vai imaginar que alguém possa nos induzir a alguma coisa e a gente, de repente, muda completamente a situação sem se dar conta de que aquele pensamento apareceu do nada. E a gente, às vezes, não consegue dar ouvidos aos bons espíritos, mas abre o caminho para que os maus espíritos nos influenciem.
o problema está em cada um de nós. O problema não está no, somente na ação do Espírito. A ação do Espírito sempre se dá quando nós combinamos os nossos fluidos. Essa combinação pressupõe, né, que, de alguma forma, o Espírito tem sintonia conosco. Então, se nós estivermos trabalhando as questões da mediunidade, sempre pensando no bem do próximo, a ação no bem para todos, e não só da mediunidade, mas no nosso dia a dia, né? Sem ficar brigando com A, com B ou com C, nós, então, teremos o amparo dos bons espíritos, que terão facilidade em agir sobre nós. Mas se nós somos desbocados, vivemos falando palavrão, vivemos brigando com A, com B, com C, se a gente não consegue ver beleza em nada, que tudo está ruim, se tá sol é porque está sol, se está chovendo é porque está chovendo, e assim por diante, nós ficamos tão presos a essas coisas negativas que a gente abre caminho para que esses espíritos ajam sobre nós. E o Kardec diz, né, que os espíritos estão em toda parte. E quem tem que se proteger somos nós. E nós nos protegemos através das orações, da defesa espiritual do nosso lar e de nós mesmos, através da vigilância e da oração quando necessário, para perceber que determinadas situações estão sendo criadas, certo? Porque nós demos guarida a determinados pensamentos ou sentimentos. Então, se a gente quer mais tranquilidade na nossa ação como médiuns, que sejamos mais amáveis, mais benevolentes, né? Respeitosos com os demais e assim por diante. Aí nós vamos atrair a presença dos bons espíritos. Comentários? Eduardo, boa noite. Oi. Senta que lá vem história. Eu não sei se tem muito a ver, mas um fato interessante que aconteceu com meu pai. A gente tinha loja ali onde tem hoje, né? Uhum. Durante um bom tempo ele ficava sentado ali na frente, apreciando o pessoal que passa na rua, acompanhando o movimento da loja e tal. Uhum. E teve um dia que uma moça que trabalha no escritório ali perto, ela nunca passava por ali. Ela sempre entrava na rua de cima, ela virava, saía de mim, e um dia ela passou ali e chegou em frente à oficina, ela virou e subiu para a avenida. Aí meu pai estava ali sentado, ele olhou e fez assim, o que foi? Ele falou, tem 2 espíritos acompanhando aquela moça. Uhum. Aí, falei, e aí? Não, eu só vi eles. Aí no dia seguinte, a moça passa ali de novo. Ele falou, olha lá os 2. Eles estão olhando para mim. Olha, eu estava passando do outro lado da rua. Uhum. Ele estava aqui do lado de cá, na calçada de cá, dentro da loja. Bom, eu falei para ele, o senhor sabe o que tem que fazer, né? Não fiz nada, eu só estou olhando. No terceiro dia que a moça passou ali, um dos espíritos saiu lá e veio e falou assim para ele, ela é nossa. Não vá se meter. Mexeu com o cara errado. Eu estava olhando para ele,
Eu vi que ele ficou sério, né? Ele balançou a cabeça. Aí ele me falou, olha, um dos espíritos que estava com ela veio aqui e falou para mim não se meter. Eu falei, bom, o senhor sabe que isso sempre foi a orientação da tia Lídia e da tia Lídia e do irmão Bento. Então, o senhor... Aí, no dia seguinte, no quarto dia, a moça passa lá de novo, ela para no meio da calçada, olha para ele, fica olhando, e aí me chamou a atenção, porque ela parou e olhou. E fez assim. Foi embora. Não passou mais. Nos Mas espíritos. eu falei, pai, o que mais? Ele falou assim, olha, não vou me meter. Ele não quis me contar. Mas na terça-feira, dia 7 de janeiro, aconteceu um negócio engraçado comigo. Eu fui na Unicamp, lá no IOU, lá, Instituto de Otorrino, Eu. É. para passar com a moça para lá. Eu já tinha feito a audiometria para ela ver o aparelho, como é que estava e tal. Aí ela me chamou e eu entrei. Indo na sala, eu estava, de repente, tropiquei no chão liso. Liso. Não tinha nada. Eu falei, o que foi? Eu falei, acho que eu tropiquei. Ainda brinquei com ela, época do tamanho do meu pé. Mas, Eduardo, o chão era liso. Não tinha. Aonde tivesse vamos dizer, um pedacinho assim de coisa no chão, ou um chiclete que eu poderia. Não. Aí entrei na sala, conversei com ela, ela falou, olha, seu aparelho está com defeito, eu pedi que você leve lá para assistência fazer uma análise e dar um orçamento. Aí você me traz e eu encaminho, aí nós vamos ver. Tá bom. Eu estou saindo da sala sozinho, tropiquei de novo, uns 2 metros para frente da onde eu tinha tropicado antes. Eu respirei fundo e falei, tá bom, vamos lá. Aí continuei andando. Aí eu parei de andar e comecei a marchar. Eu não sei se foi eu ou se tinha alguém comigo, mas a hora que eu passei da porta, falei, que é daqui que fique aqui, paz esteja com vocês. E saí. Não tropiquei mais. Mas eu Mas essas coisas realmente acontecem, Faustinho. Realmente acontecem, os espíritos mexem, quer dizer, com certeza, né? O seu Fausto, quando o espírito veio e falou para ele não se meta e tal, quando ela deu o tchauzinho, né? Os dois devem ter falado assim, ela vai querer ir lá conversar com esse cara e nós estamos ferrados, certo? Vamos ter que largar dela. Então, fizeram ela mudar o caminho. Né? Eu acho que é isso que aconteceu. eu não sei. Isso ficou com ele, porque ele nunca mais falou mais nada. Interessante, né? Muito interessante. Muito bem, então, vamos em frente, então. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma situação de vida? Segue que a história acabou. Isso, a sua história acabou. Então, vamos ver de outros, se tem. Ninguém? Então, vamos seguir em frente, Elisete? Item 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento deve processar-se naturalmente e não provocado, caso não se queira ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, devemos nos contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurarmos o impossível. Quem quer ter demais,
acaba correndo o risco de perder o que já tem. Isso, dá uma paradinha. Então, né, é importante a gente notar de novo, né, a, a advertência do Kardec sobre a vidência, né? E, na verdade, eu colocaria sobre qualquer outra mediunidade, né? Qualquer outro tipo de mediunidade. No sentido de, não, se você tem uma mediunidade, não queira necessariamente ter outra. Se você tem essa faculdade, quando surgir a oportunidade, ela vai se desenvolver. Entretanto, né, a gente precisa tomar determinados cuidados. Quando a gente fala da vidência, né, como a visão é um dos sentidos mais importantes, né, que a gente dá muita importância à visão, inclusive porque o que mais nos impacta a mente, geralmente, é aquilo que a gente está vendo e que a gente pode imaginar a partir daquilo que nós vimos, né? Você pode fechar os olhos e saber exatamente onde que estão as coisas que você tinha visto numa uma determinada evidência. E por isso que o Kardec, certo, avisa, olha, deixa a evidência de se desenvolver naturalmente, certo? Porque se você forçar, você pode querer ver coisas e você vai ver, entre aspas, aquilo que você está imaginando e não vendo efetivamente. A gente lembra, a mediunidade de vidência, assim como a psicofonia, né, ela é uma mediunidade que a gente chama de efeitos, né, ixi, ao invés de ser efeitos físicos, né, são efeitos subjetivos. Se você está vendo, eu tenho que acreditar que você está vendo. E aquilo que você está narrando, que está vendo, eu tenho que acreditar que você está narrando aquilo que está vendo de maneira certa. Se você quer muito desenvolver a evidência, de repente você começa a descrever coisas que não são vistas por você, mas que você, na sua imaginação, acredita estar vendo. Né? Muito bem. Agora, existem outras mediunidades que você precisa, aos poucos, ir desenvolvendo. E esse desenvolvimento, necessariamente, tem que ser bem assistido, bem controlado, né? Para que os efeitos que podem aparecer das ações de cada um na mediunidade, certo? Sejam estudados com calma, para verificar se está tudo bem. Entre as mediunidades que vão ter o desenvolvimento, né, e que é preciso exercitar-se, né, é a psicografia, é a psicofonia. Esses dois modos de mediunidade, eles têm que ser exercitados. O médium precisa aprender a deixar que o lápis, né, flua, corra, né, que aquilo que está vindo na sua cabeça apareça escrita de maneira legível no papel, certo? E para isso é preciso que ele faça muitas e muitas e muitas vezes. A gente lembra o Emmanuel, né? Ele ficou muitos anos trabalhando com o Chico Xavier. Quando chegou no ponto que o Chico
na opinião do Emmanuel, estava pronto para trabalhar mediunicamente, como médium psicógrafo, certo? O Emmanuel falou assim, pode jogar tudo fora, aquilo que nós produzimos até hoje. Por quê? Porque tinha determinadas coisas que não eram necessárias, que existia, o médium poderia produzir coisa melhor, como ele produziu os 400 livros e tanto que a gente conhece, né? Mas é importante isso, né, que a gente esteja ciente, né, que a, a mediunidade de evidência né, não deve ser incentivada a ser, né, para não ser joguete da imaginação, quando ele fala. Então, basicamente era isso que eu tinha que falar. Alguém quer falar alguma coisa a respeito, tirar alguma dúvida? Se não, vamos em frente. Quando dissemos que os casos de aparições espontâneas são frequentes, item 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. É prudente só lhes dar crédito diante de provas positivas. Não nos referimos sequer aos que alimentam a ridícula ilusão de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no item 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. Algumas pessoas, sem dúvida, podem enganar-se de boa fé, mas outras também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, deve-se levar em conta principalmente o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, sobretudo, nas particularidades que se pode encontrar o meio mais seguro de controle das manifestações, já que existem algumas que não podem dar margem a qualquer suspeita, como a exatidão em retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. O fato seguinte pertence a esta categoria. Isso, dá uma paradinha, né? Que ele vai falar do fato seguinte. Muito bem. Então, é importante, né, a gente entender que a faculdade mediúnica de vidência, exatamente porque mexe com a nossa imaginação, é preciso ter muito cuidado. Ele é bem claro, dizendo que, né, determinados tipos de mediunidades são raros, né? Embora exista, senão ele não teria relatado aqui, certo? Mas da evidência, principalmente pelo fato de você ser vítima da sua imaginação, a possibilidade de você ser vítima da sua imaginação, é importante que o médium esteja sempre atento para aquilo que ele vê e para aquilo que ele vai narrar. Certo? Então, ele está chamando, né, a atenção, né, de que muitas pessoas tendem a acreditar. Se você chegar para mim aqui, se uma pessoa chegar aqui para mim e falar assim, o seu pai está aí do teu lado. Assim, tá bom, obrigado. Pode estar? Pode. Pode não estar? Também pode. Vai mudar alguma coisa o fato de nós estarmos estudando aqui, o meu pai estar aqui presente ou não? Não vai mudar. Não vai mudar.
Mesmo que ele possa me intuir para eu falar, e eu posso falar ou não aquilo que ele está me intuindo, se ele estiver aqui. Então, saber ou não que um ente querido está presente, assim ou não, é o que fez muitas e muitas pessoas acreditarem, né? De uma maneira praticamente cega, né? Que os espíritos que estão falando com você, com elas, são aqueles espíritos que foi dito, olha, está aqui tal pessoa, tal espírito, que foi seu parente, foi isso, foi pai, irmão, irmã, tio, e assim por diante. Certo? Então é importante a gente ficar bastante atento, né, a esse tipo de coisa. Beleza? Comentários? Vamos ver o fato daí que ele está falando sobre a senhora? Aí Uma depois eu senhora, volto. Uhum. uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia nem a sua família. Em dado momento, o médium lhe disse: "Vejo um espírito perto da senhora." "Ah", disse ela por sua vez, "com certeza é meu marido, que quase nunca me deixa." "Não", respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade, está penteada de modo estranho, traz uma faixa branca na testa." Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a viúva reconheceu sua avó, em quem absolutamente não pensava naquele momento, de maneira tal a não deixar qualquer dúvida. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria mais fácil concordar com o pensamento da senhora. Entretanto, em vez do marido que ocupava sua mente, o médium vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a visão do medianeiro não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se o item 102. Então, o Kardec, então, descreve este caso, né, que é muito significativo, né? Quer dizer, deixa claro ali que os espíritos podem aparecer, eles vão aparecer, mas não necessariamente são aqueles espíritos que nós esperávamos ver, né? Então, no caso aqui dela, o médium relata a visão de um outro espírito, e não do espírito do marido dela, né? O que é também bom, porque mostra exatamente a capacidade mediúnica da pessoa. Ok? Muito bem. Agora nós vamos entrar num item que é complicado, porque ele chama de médiuns sonambúlicos. Alguém tem ainda alguma coisa a falar sobre a vidência? Porque é muito comum também, durante o trabalho mediúnico, um médium de psicofonia que ainda não tenha a vidência, né, como mediunidade normal, natural, né, ele pode, durante o seu transe mediúnico, ver determinadas cenas, ver determinadas coisas, que estão, muitas vezes, na mente do médium, desculpa, do espírito. Então, o que ele está vendo é aquilo que está na mente do espírito, né? Então, a gente pode, sim, durante o transe mediúnico, seja da psicografia, seja da psicofonia, ter informações
né, do médium sobre evidências que ele está tendo. Ok? Então, é importante a gente entender, e por isso que tem que estudar bastante. Mas não faz muita diferença, né? Quando a mensagem é uma mensagem positiva, uma mensagem de amor, de carinho, né? Baseada no Evangelho, o médium pode estar vendo ou não estar vendo, mas não vai fazer muita diferença durante o seu transe mediúnico. Por quê? Porque ele vai estar assistido por alguém. Né? Isso é importante saber. Comentários? Oi. Então, isso às vezes acontece comigo, mas assim, de espíritos que precisam ser ajudados. Uhum. Já aconteceu várias vezes de eu estar. A coisa começa assim: eu estou de pé no lugar, né? Às vezes um sítio, ou uma rua, ou então um desastre que aconteceu, um prédio que desabou, alguma coisa, e aí a imagem começa a se formar, como se fosse uma renderização, sabe? Uhum. E aí eu me vejo envolvido naquilo. E algumas vezes eu me lembro, outras vezes não. Né? E aí eu acho que o espírito que está falando, ele começa, chama fulano, vai nesse canto, precisa levar fulano para o médico, porque ele está tendo um problema cardíaco, coisa assim. Isso não era comum comigo, Uhum. mas de uns 2 anos para cá, começou a acontecer bastante. Então, uma das coisas que eu me lembro da última que aconteceu Uhum. foi no ano passado, acho que no meio do ano, estava numa fazenda, do lado esquerdo tinha um curral, do lado direito tinha uma casa, no final da casa tinha uma área para fora coberta com um tanque de lavar roupa, coisa assim. Ali tinha uma mulher, mais para baixo um pouco tinha um outro, um monte de capim, feno, sei lá, alguma coisa assim, e tinha um homem trabalhando lá. E eu falava para a mulher chamar o fulano que estava pegando capim para vir socorrer, eu não lembro agora os nomes, mas para vir socorrer o que estava no curral, que ele estava tendo um infarto, algum problema no coração, derrame, sei lá, não sei. Uhum. E aí fica naquela, naquela gritaria, e eu sinto toda a agonia de estar fazendo isso. Você foi lá, muito provavelmente, para auxiliar Uma coisa de dor. o espírito que tinha sido, que acabou morrendo com um infarto. Então, e eu sou o espírito que está chamando aquilo para fazer. Então, é uma coisa. Está sendo novo isso para mim, está sendo interessante. Né? Porque É. tem vezes que eu lembro, tem vezes que Uhum. eu não lembro. Então, mas aí você relata isso para a pessoa que está te atendendo ou não? Esse o dialogador vem, começa a conversar, olha, vamos dar para a cidade, aí eu vou soltando, de repente a coisa se forma. E eu falo como se eu vivendo aquilo e falando para ele o que está acontecendo. Sim. Então, dá nome das pessoas, eu lembro que teve uma vez, isso aí ainda estava na quarta A, Uhum. a pessoa pedia para chamar e buscar o padre fulano de tal para trazer, para dar extremaunção para ele. Uhum. Olha, às vezes, eu falo, eu não estou mais na idade dessas coisas.
Mas vai, Faustinho, pelo amor de Deus, com todo esse conhecimento e essa vivência mediúnica, você ainda fica com surpresas? Não, é que são coisas assim que eu falo, porque não é coisa, eu imagino que não seja coisa porque, da minha cabeça, porque são lugares que eu nunca vi, que eu nunca vivi, né? Hum, Então, foi o que começou a me tranquilizar um pouco antes, ainda quando estava na quarta A, né? hum, Eu digo, olha, fica tranquilo que está tudo bem, não precisa, porque você sente aquilo que o espírito está sentindo, o hum. desespero dele, e vendo a cena acontecer. Sei. E estamos indo, vamos ver. E tem vezes que eu lembro, tem vezes que eu fico totalmente apagado. Eu não volto, não sei, eu volto assim, às vezes até meio tonto, sabe? Meio assim, sem saber aonde que eu estou. Se eu estou lá ou se eu estou Sei. aqui. Hum. É, você tem que sair, obviamente, acompanhado, né, pelos espíritos da casa, né? E você tem que se recompor imediatamente. Você tem que também, de novo, se ligar nos seus mentores, né? Isso eu nunca, isso eu sempre tenho certeza que eu nunca vou sozinho, né? Certo. Porque se eu estou indo é porque eles estão permitindo e talvez tenha uma necessidade. E não é sempre que acontece isso, está acontecendo esporádico, né? Às vezes passa um mês, dois, 3 meses, aí volta a acontecer de novo com outra coisa, mas é bem, É bem intensa a é coisa. bem novo para mim. Embora eu já tenha vivido muita coisa, mas é bem novo. Então, mas você vê essa mediunidade mais como desenvolvimento da vidência, ou você sempre teve a vidência e é só agora que você está se dando conta? Não, assim, eu nunca vi que nem meu pai via, né? Hum, Não era assim. A imagem, eu estava aqui, eu, por exemplo, estou olhando para você e a imagem forma dentro da cabeça e eu continuo vendo você. Mas aquilo forma, né? uhum, Ela vai formando gradual, assim, de repente aparece tudo, né? Como às vezes, muitas vezes eu vi lá no trabalho, hum, eu via um campo florido, de um lado margaridas, às vezes girassol, do outro lado flores silvestres ou rosas. uhum, Aí tem uma descidinha assim, tudo gramado. Aí na parte de baixo do lado esquerdo tem uma árvore grande, uhum, bem frondosa, as folhas bem verdes, uma sombra, um banco de baixo. E ali sempre tem um espírito já, assim, dá a impressão que é meio idoso, porque cabelo bem branco, uma roupa branca, hum, e sempre vem grupo de pessoas ali sentar para ouvir ele falar. hum, Então, às vezes é criança, às vezes são jovens, às vezes são velhos, às vezes tem mistura. Então, isso, às vezes eu estou lá, então eu estou vendo, vejo a Olívia, vejo a Beth que está na minha frente e tal. Aí eu olho para o lado, aquilo começa a se formar. Mas eu continuo vendo ali na sala. E depois some. entendi. Tá, e eu narro para a Olívia. Falo, olha, Olívia, eu vi isso, aconteceu isso. Aí, às vezes ela fica quieta, às vezes ela fala, também Hum. estou vendo. Ah, bom. Então, é, Isso é bom porque está confirmando uma determinada coisa, então né, já te tranquiliza mais sobre esse assunto, né? uma das vezes ela falou assim, olha, na frente dessa árvore que você vê, tem um conjunto de árvores velhas. Atrás dessas árvores tem um hospital. O hospital eu nunca vi. Mas o paredão de árvores que tem ali, eu já vi Hum, uma vez só. Apareceu na imagem só uma vez. E uhum. antes de ela falar isso. Então, você vê que o que está acontecendo é que a sua vidência
ela está, vamos dizer assim, aos poucos se fortalecendo, né? Vai aparecer mais. De repente, daqui a um tempo, você vai ter a mesma capacidade, né, de visualização no mundo espiritual que a Olíria tem, por exemplo, provavelmente que o seu pai tinha. Essa é a minha visão. Desde que isso traga para você conhecimento e humildade e para os espíritos que você está vendo, o atendimento, né, caridoso que se espera para todo aquele necessitado. Quando nós voltamos da pandemia, eu estava na quarta A e o trabalho era lá em cima. Uhum. E aí, começou assim. Depois que começou, eu fiquei alguns meses sem dar passividade. Mas eu estava sentado ali e eu olhava para cima e via em cima do salão lá, Uhum. do auditório, um hospital, uma área, cuidavam de doentes. E eles Uhum. passavam ali embaixo, no meio da reunião, passavam, em vez de descer a escada, eles subiam e iam para cima. E em Entendi. cima do prédio velho tinha mais 2 andares. Um na altura do salão, do auditório, e o outro na parte de cima. Uhum. E teve uma época que isso acontecia também nos domingos, durante as palestras. Dependendo da palestra que era feita, quando se tratava de palestras que envolviam tratamento, que envolviam mediunidade, coisas assim, que falava para as pessoas sobre a cura, sobre a parte mental, manter a vibração. Muitas vezes vinham espíritos, passavam ali no meio, entre a parte mais alta e a mais baixa, passavam ali no meio e subiam a escada. E aí eu percebia, eu virava para trás e ficava olhando. E as pessoas falavam, mas por que ele fica virando para trás e olhando? Então, essa é uma coisa interessante, né? Porque você pensa que você está vendo com os olhos. Então, Você não precisava virar para ver. e aí? Você entendeu? É coisa de doido, mas eu. É igual o tio da Olíria, lembra era Leonardo, não era? Ele ficava lá, que nem seu pai muitas vezes ficava, cumprimentando o espírito, né? É, Que subia lá no palco para assistir, que subia no palco, não, que subia lá no salão para assistir as coisas. Ele ficava cumprimentando. E óbvio que nós encarnados olhávamos assim, esse cara está doido, porque ele está cumprimentando alguém no ar. Não é? Mas você sabe, então, mas veja, isso nós estamos dentro do centro espírita. Imagina quantas pessoas não sofrem desses distúrbios, dessas ações dos espíritos, né? Porque a pessoa tem a mediunidade e parece que o espírito sabe que o nego tem a mediunidade da vidência. Ele fala assim, desgramado, está me vendo aqui, certo? Ah, ele me pegou, certo? Provavelmente a gente deve emitir o médium vidente, né? Ele deve emitir alguma onda mental assim que, opa, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um espírito aqui. Opa, o nego fala, cara, ele me descobriu aqui. Como pode? Né? E aí ele vai para cima. Né? Então, quando a pessoa está começando a desenvolver e essas coisas vão aparecendo, né? É complicado, porque acontece fora do centro, acontece no local de trabalho, acontece na rua, acontece em tudo quanto é lugar, né? Então, é complicado. Então, veja, você pensa que está vendo com os olhos materiais, mas você sabe que não, porque você sabe que aquele cara que está indo lá para uma direção é um espírito, não sabe? são da mente, né? Então, não tinha por que você ficar virando.
Você sabe Você entendeu? uma conversa que foi bem interessante, falava sobre o perdão e sobre as causas que geraram as, as, as dores, né, o sofrimento. E o que aconteceu? Nesse dia, eu estava chegando no nosso cantinho e tinha, no domingo, tinha um grupo de evangélicos lá fora. Uhum. Quando eu cheguei no portão, parei, olhei para o lado e voltei. Aí, mentalmente, eu convidei. Vamos, vocês querem entrar? E a Ivone estava no portão cantando uma música lá de cima. Uhum. Como eu não ouço a música, mas ela estava cantando. Sei. Ela cantando. E esse grupo vinha, chegava até o portão e voltava. Chegava até o portão e voltava. Aí eu falei assim, falei, Ivone, para de cantar um pouquinho, por favor. Depois eu te explico. Ela parou, aí eu convidei, eles chegaram ao portão, olharam assim para ela e entraram. Aí eu chamei a Alessandra, falei, Alessandra, me ajuda a convidar eles para subir. Aí a Alessandra, tá bom. Aí nós dois fomos convidando, fomos subir na escada e eles foram atrás. Aí chegou lá em cima, eles sentaram. Ficaram Uhum. assim. Eu olho, volto para a escada, olho para baixo, e tinha um grupo de, não sei se era judeu, o que era, estavam lá embaixo. Aí eu baixei assim, eu até fiz o gesto, eu baixei assim por causa do coisa, entendeu? Fiz assim, ó, com a mão, né, para eles subirem. Uhum. O pessoal ficou me olhando. E eu não estava, né? Aí eles subiram. E quando eles subiram, e aí terminou as músicas, todo mundo saiu, eles ficaram ali em cima. E quando começou a palestra, e o orador começou a falar, um olhava para o outro assim, como se tivesse indignado de nunca terem ouvido aquilo. Uhum. Os evangélicos, um olhava para o outro como indignados de que isso é a doutrina espírita. Bom, foi assim a palestra inteira. Aquele monte de gente ali no meio, naquele vão que fica entre Uhum. ali, e mais no meio das cadeiras, e foi. E Viu depois, só que interessante? à medida que foi terminando, eles foram saindo, aí vinha grupos de espíritos, auxiliavam eles, que trabalhadores da casa, auxiliavam eles, foi embora. Olha, nós vamos ter que parar, Faustinho. É, eu já tinha visto. É. Cecília, você faz a prece rapidinho para nós, de encerramento? Sim, Nós paramos no início do item 172, ok? De encerramento da nossa e início do outro, tá bom? Por tá favor. bom. Obrigado. Então, nós vamos mais uma vez agradecer pelo nosso momento de estudo de hoje, pelas questões que foram conversadas, explicadas. Agradecemos muito ao nosso irmão Eduardo, que nos conduz nesse estudo. Agradecemos a companhia dos irmãos que vieram estudar conosco, aqueles que vieram nos proteger. Que Deus os abençoe. Que esta prece, Senhor, de gratidão, também possa envolver o nosso irmão Antônio no próximo estudo dessa noite. E assim, com muita alegria e com muita gratidão no coração, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas,
da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.